Boa noite, muita paz a todos. É uma grande alegria sempre estar aqui nesta casa. E hoje para nós conversarmos sobre o tema libertação. O que nós podemos fazer para superar as nossas más tendências? Então, se nós temos alguma má tendência, essa palestra é para a gente. Nós iniciamos com aquela imagem de Jesus ensinando. E um dos ensinamentos mais recorrentes de Jesus é sobre o reino dos céus. Uma coisa que todo mundo aqui sabe é onde o reino dos céus fica. O reino dos céus fica dentro de cada um de nós. É uma construção interna. Mas a grande questão é aqui dentro. Mas quando nós sentiremos o reino dos céus? Quando? Quero abordar com vocês rapidamente 4 tópicos. O primeiro deles, nós já sentimos lampejos, palhinhas do que seria o reino dos céus, sabiam? Quando nós ajudamos as outras pessoas, quando nós servimos, quando nós amamos, quando nós fazemos o bem, nós não nos sentimos bem? Essa sensação boa, essa sensação agradável, nada mais é do que uma palhinha, um lampejo do que um dia nós sentiremos permanentemente. Infelizmente, essa sensação, hoje em dia, ela é temporária. Porque no momento a gente está lá, ajudando o nosso próximo. E no momento seguinte, nós voltamos os nossos interesses aos prazeres egoístas, às coisas materiais. A gente está ali ajudando, sentindo paz interior. E quando a gente está com os interesses voltados à matéria, voltamos a sentir vazio existencial. Então, hoje é temporário, mas um dia essa sensação será permanente. Segundo tópico, sentiremos definitivamente o reino dos céus quando nós quisermos, porque tudo vai do nosso esforço e tudo vai da nossa vontade, ou seja, depende de cada um. Terceiro tópico, não adianta ficar olhando o calendário, determinado ano eu vou sentir o reino dos céus, determinado ano a Terra será um planeta melhor. Não. Sabe por quê? Porque calendário, ainda com o coração cheio de mágoa, cheio de maledicência, não adianta. E o quarto tópico, todos sem exceção, podem pensar na pessoa mais cruel hoje em dia. Todas as pessoas sentirão o reino dos céus dentro delas. Todas. Todos aqui, todos nós sentiremos o reino dos céus. A diferença é que uns sentirão antes e outros sentirão depois. E é tudo uma questão de opção. E aqueles que optarem por sentir depois, apenas estarão fazendo uma coisa consigo mesmo. Sabe o quê? Prolongando o seu sofrimento. Porque não estar sentindo o reino dos céus é sinônimo de sofrer. Pense numa pessoa cheia de problemas, que enfrenta muitas dificuldades hoje em dia. Qual que é o momento da vida dessa pessoa que ela esquece dos seus próprios problemas? No momento que ela começa a olhar para o seu próximo, ajudar o próximo, servir o próximo, amar o próximo. Ou seja, é no momento que ela está tendo aquela palhinha do que é o reino dos céus. Ela para de sofrer momentaneamente naquele momento. Concordo com tudo isso? Seguindo. Como que acontece tudo isso? Todos nós estamos numa marcha evolutiva, caminhando, rumo ao nosso progresso. Só que existem pesos que atrapalham. E esses pesos são justamente o tema da lição, são as nossas más tendências. Pergunto agora para vocês, é fácil nos livrarmos desses pesos, sim ou não? Porque esse peso, ele só atrapalha. Ele atrapalha a marcha evolutiva, ele nos faz sofrer,
É fácil se livrar? Sabe qual que é a resposta? Depende. Depende, porque tudo vai do nosso esforço e tudo vai da nossa vontade. Para a pessoa que se esforça e tem vontade de verdade de se livrar desses pesos, é fácil? Aí sim. E por que nós não queremos soltar? Por que está tão conveniente seguir carregando esse peso? Aí vai de uma reflexão pessoal. Cada um reflete isso. Quais seriam esses pesos? Tem egoísmo, tem orgulho, tem a mágoa, tem a revolta, a culpa, a ansiedade, a raiva, o ódio, o medo. Não é uma lista fechada. Existem outros tantos pesos, mas são sobre esses aqui que nós falaremos na noite de hoje. Então, se alguém aqui sente qualquer um desses pesos, essa palestra é para a gente. Já viram essa mensagem em algum lugar? Não há espaço suficiente? Quando nós vamos instalar um aplicativo em nosso celular e aparece isso. E se nós de fato quisermos instalar esse aplicativo, o que nós devemos fazer? Tem que remover alguma outra coisa? Se nós de fato queremos o reino dos céus aqui dentro de nós, o que nós precisamos remover daqui de dentro? As nossas más tendências, esses pesos todos que a gente vai conversar. Qual que era a primeira imagem que eu mostrei para vocês? Jesus. Aonde é que Jesus entra nesse processo? Simplesmente no seguinte. Estão vendo a imagem de cima? Um caminho escuro? Se eu não me esforço para seguir os ensinamentos de Jesus, a minha vida, o meu caminho fica daquela maneira ali. Um caminho escuro. E nesse caminho escuro, não é muito mais fácil de eu tropeçar, de eu cair, de eu sofrer? Isso se eu não me esforço para seguir os ensinamentos de Jesus. Mas se por um acaso eu me esforço para seguir o caminho que Jesus nos ensina, o caminho é como o de baixo. É um caminho iluminado. Pergunto para vocês, teremos problemas nesse caminho de baixo? Teremos obstáculos? Enfrentaremos dificuldades? É claro que sim. Só que não é muito mais fácil eu superar um obstáculo num caminho iluminado como esse de baixo? É muito mais fácil. Porque eu vejo ali o obstáculo, penso em 1000 maneiras de como contornar, como superar, e aí eu sigo adiante. A vida não fica mais fácil? Ou seja, se a nossa vida hoje é muito difícil, é porque quem está complicando? Há 2000 anos, quando Jesus esteve entre nós aqui na terra encarnado, quem que os judeus estavam esperando? Estavam esperando o Messias, aquele que viria fazer uma revolução e libertar o povo judeu. Libertar o povo judeu, inclusive, do jugo romano. Jesus veio. Jesus fez uma revolução? Fez. Diferente do que aquele povo estava esperando. A revolução que Jesus fez é uma revolução que perdura até os dias de hoje e vai perdurar para sempre. Para aquele povo que praticava a lei de Talião, ele ensinou o quê? Ensinou o amor. E Jesus libertou aquele povo judeu? Na verdade, não como os judeus estavam esperando. Porque os judeus estavam esperando uma libertação do cativeiro material. Mas Jesus veio e deu subsídios para que todos nós, todos os povos, nos libertemos do cativeiro espiritual. Ou seja, a revolução que ele fez, a libertação que ele fez é algo muito mais grandioso. Só que Jesus faz o quê? Ele dá subsídios. Mas a libertação de fato depende de quem? Depende de cada um de nós. Jesus sempre ensinou que a construção ela é interna.
Só que nós somos danados. E nós investimos na construção externa. Porque é muito mais fácil, é tijolo em cima de tijolo, decora e pronto. É mais fácil. E aí, nós tiramos o seguinte: existem pessoas louvadoras de Jesus e pessoas seguidoras de Jesus. A pessoa louvadora é aquela que deixa todo o serviço com Jesus. E o que ela faz? Ela só fica louvando. É a pessoa que só fica nos rituais. É tudo externo. E o externo vai fazer o que por nós? Nada. E aí tem a pessoa que é seguidora de Jesus. É aquela que se esforça para copiar o mestre. E tem Jesus como, de fato, guia e mestre. Essa pessoa investe no interno. E essa é a construção que vale. Qual que é o primeiro passo para tudo isso que a gente está conversando? O primeiro passo é eu saber quais são os pesos que eu estou carregando. Porque é muito fácil saber o peso que os outros estão carregando. Isso a gente está vendo bem, está reparando. Fulano é vaidoso, fulano é maledicente, fulano é egoísta. Mas e os pesos que eu carrego, quais são? O primeiro passo é o autoconhecimento. Porque a partir do autoconhecimento, eu percebo, opa, essa má tendência, esse peso só me faz mal. E seria muito inteligente da minha parte fazer o que com o peso? Soltar. Para que a minha vida se torne mais fácil e para que eu consiga progredir em minha marcha evolutiva. Vamos falar dos pesos? O primeiro deles é o egoísmo. Egoísmo é a pessoa que pensa em si e não quer saber dos outros. Essa figura eu acho muito interessante. Tem duas pessoas do lado de cima do barco, duas pessoas do lado de baixo já está afundando, e as pessoas que estão do lado de cima estão falando o quê? Ainda bem que o buraco não é do nosso lado. Problema dos outros. Eles que resolvem os seus problemas. Vocês conhecem pessoas assim? Precisamos cuidar para que essa pessoa não seja nós. Já ouviram alguém falar assim? Que chora a mãe do outro, mas não chora a minha? Essa é uma frase muito conhecida. E que muitas pessoas usam para justificar seus atos egoístas. Só que nenhum ato egoísta é justificável. Qualquer ato egoísta está sempre errado. E vamos colocar na balança. Sabe por quê? Jesus ensinou para a gente que nós devemos amar ao próximo como nos amamos. Esse como nos amamos sugere o quê? Mesma medida, mesma intensidade. E aqui agora eu estou com a balança. Desse lado aqui é o quanto eu me amo. E desse lado aqui é o quanto eu amo o meu próximo. Eu posso me amar de 0 a 100. Eu posso amar meu próximo de 0 a 100. Qual que é a relação ideal? E não digam que a relação ideal é 50-50. Porque a relação ideal é eu me amar 100 e amar meu próximo 100. Vocês acham que alguém consegue se amar 100? Sabe por quê? Por exemplo, a pessoa que sente mágoa, ela se ama 100? Opa, já reduziu a nota dela de amor com ela mesma. A pessoa que sente raiva, ela se ama 100? Já reduziu ainda mais. Ou seja, vai reduzindo, essa nota aqui é baixa, certo? Mas eu digo outra coisa para vocês.
Apesar dessa nota aqui ser baixa, ela é ainda maior do que essa aqui. Porque nós costumamos pensar mais em quem? Em nós ou no nosso próximo? Vamos fazer uma análise bem rapidinha agora? Paciência com os defeitos. Eu sou mais paciente com os meus próprios defeitos ou com os defeitos do meu próximo? Se eu sou mais paciente com os meus, eu me gosto mais. Eu me amo mais. Perdão dos erros cometidos. Se eu cometo um equívoco qualquer agora, daqui meia hora eu já me perdoei. Daqui meia hora eu já esqueci. Mas se a outra pessoa que comete um equívoco é daqui meia hora que eu vou esquecer? Então, se eu me perdoo mais facilmente, significa que eu me amo mais. E satisfação das necessidades e desejos. Eu penso primeiro em quem? Se eu penso primeiro em mim, eu me amo mais. Então, apesar dessa nota aqui ser baixa, ela é ainda maior do que essa. Sendo que o que nós devemos buscar em nossa vida é qual relação? 100. Reflitamos. Próximo peso. Orgulho. Orgulho é eu querer me colocar sempre acima das outras pessoas. Vamos lá. A situação é a seguinte. Casal no carro. O marido está dirigindo, a mulher no banco de carona, de passageiro. Poderia ser invertido tranquilamente. E poderia ser N variedades também. Só que o exemplo que eu vou trazer para vocês é esse, pode ser? Vamos lá. Eles estão indo para um determinado local. E eles vão chegar em cima da hora. Só que o marido fala para a mulher, ó, eu vou tentar um caminho diferente para a gente tentar chegar antes. E a mulher fala para ele, não tente. Ele fala, deixa comigo, eu vou tentar. E tenta. O caminho fica 3 vezes mais longo e eles chegam 40 minutos atrasados. Vamos lá, vamos analisar. Se a mulher, ela for orgulhosa, o que ela vai falar para o marido? Eu te avisei. Se ela for orgulhosa. E ela vai falar isso uma vez? Ela vai falar isso quantas vezes? E por que precisa falar tantas vezes assim? Não. Ela vai fazer isso e vai repetir isso tantas vezes para pisar no marido. Pisar. Quem que está certa na história em relação ao trajeto? Ela. Quem que é o errado? Ele. Ela se aproveita dessa temporária superioridade que ela está tendo ali para fazer o quê? Para pisar no marido. Mostrando ainda mais o seu orgulho. Voltando. Se a mulher for humilde, o que ela fala? Se a mulher for humilde, ela fala o quê? Eu falei, mas não tem problema. Estamos juntos aí, vamos curtir junto. E ok. E morreu por aí. Não precisa ficar alimentando uma fogueira, concordam? Falamos da mulher. Vamos falar do marido agora? É justo. A mulher falou. E o marido, ele é orgulhoso. O que o marido vai fazer agora? Vai brigar. Sabe por quê? Existe uma relação direta.
Quanto mais orgulhoso eu sou, mais facilmente eu me ofendo. É uma relação direta. Faça um teste. Pegue uma pessoa que vocês sabem que é orgulhosa e corrijam a forma como essa pessoa pronuncia uma determinada palavra. Ela vai ficar 2 dias sem falar com vocês. Quanto mais orgulhoso eu for, mais facilmente eu me ofendo. Eu estou dizendo que o marido é orgulhoso. O fato dele ouvir, ele vai se ofender. E por ele se ofender, eles vão brigar. Isso que eu estou descrevendo para vocês é algo real ou fictício? Verdade que acontece por aí isso? E só acontece do casal brigar dessa maneira porque temos quantos orgulhosos na cena? 2. Porque se nós tivéssemos apenas um orgulhoso ou uma orgulhosa, não ia ter briga. Só tem a briga porque tem 2 orgulhosos. É uma disputa de orgulho ali. Vamos supor que o marido agora é humilde. Ele ouviu. Ele vai falar o quê? Ele vai falar assim, não, você está certa. E já vai mudar de assunto. Olá, paisagem. Oh, escuta essa música. Só que dali a pouco a mulher vai falar o que de novo? Ela vai voltar no assunto. E ele vai fazer o quê? Ele vai falar de novo. Não, você tem razão. Olha a paisagem. Escuta essa música. E vai mudar de assunto. Porque ele não está ali para alimentar fogueira nenhuma. Só está ali para alimentar fogueira quem é orgulhoso. Seguindo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em resumo, pobre de espírito é quem? Pobre de espírito, nós aprendemos que é o humilde. Por quê? Porque ele se considera pobre de espírito. E ao se considerar assim, ele pode crescer, ele pode melhorar. E vai melhorar. Já o orgulhoso, ele se considera o quê? Rico de espírito, estou pronto e não preciso mais nada. E adivinha? Enquanto ele se achar rico de espírito, enquanto ele for orgulhoso, ele vai continuar nessa, estagnado em sua marcha evolutiva, sem evoluir. Porque não tem para onde. Seguindo. Mágoa. Quem que sente mágoa aqui? Pergunta retórica, mas bacana a participação. Chico Xavier tinha um cachorrinho que ele adorava. Ele amava aquele cachorrinho. Só que o cachorrinho adoeceu. E acontece que Chico Xavier trabalhava o dia inteiro, chegava em casa tarde da noite, e aí, cansado, ele ia cuidar do seu cachorro. Dava carinho, dava atenção, dava remédio, ia dormir bem tarde. Chico sofria, o cachorro sofria, e a irmã do Chico via o sofrimento dos dois. Aí ela pensou, sabe o quê? Se eu matar o cachorro, eu resolvo o problema dos dois. E sabe o que ela fez? Ela matou o cachorro. Como é que Chico ficou? Chico ficou amargurado, ressentido. Passou dia, passou semana, passou mês e veio Emmanuel, o mentor espiritual do Chico. E falou, Chico, essa tua amargura, esse teu ressentimento está ultrapassando os limites da tua vida particular e começando a atrapalhar, inclusive, tuas tarefas mediúnicas. Tá, mas então o que eu faço, Emmanuel? Ó, você vai descobrir o que a tua irmã mais quer ganhar. Você vai lá, vai comprar e vai dar para ela de presente. E aí, Chico, não, pera aí, mano, acho que você não viu direito. Ela matou meu cachorro, ela me ofendeu. E você quer que eu dê um presente para ela? E Emmanuel, aham. E a receita não é minha. De quem que é a receita?
A receita é de Jesus. Se uma pessoa te faz o mal, você vai lá e faz o que para a pessoa? Faz o bem. E aí Chico descobriu que o que a irmã mais queria era uma máquina de costura. Ele foi lá, prestações, comprou e deu para a irmã. A irmã ficou muito feliz de ganhar aquela máquina. Mas Chico ficou ainda mais feliz só de ver a felicidade da irmã. Então, nesse instante, todo o resquício de amargura e ressentimento saem do coração do Chico, que pode então prosseguir com a sua grandiosa tarefa. Sabe o que é mágoa? Má água. Estão vendo esse copo aqui de água suja, podre, contaminada? Quem sente mágoa, pega um copo de água podre como essa e faz o quê? E bebe. Essa água podre vai fazer bem? Ela vai parar aqui ó, na região do peito, próximo do coração, e vai fazer muito mal. Vai começar a pesar essa região aqui. Ó. A água podre faz isso e a mágoa faz isso também. A irmã de Chico obrigou ele a tomar esse copo de água. Chico tomou por quê? Quis. E quando a gente fica magoadinho com as pessoas, nós tomamos um copo de água como esse porque a gente quer. Ninguém obriga. Ninguém obriga. E quando nós nos decepcionamos com alguém, quando alguém faz algo que a gente não gosta, fala algo que nós não gostamos, nós ficamos magoados. E tudo que a gente mais quer, digam se é verdade ou mentira, tudo que nós mais queremos é que a pessoa venha correndo pedir desculpa pra gente. Verdade ou mentira? A gente quer que o outro venha correndo pedir desculpa, venha correndo pedir perdão. Só que às vezes o outro não percebe. E nós fazemos o quê? Nós nos afundamos ainda mais em angústia e sofrimento e vamos mais para o fundo do poço para ver se ele percebe e vem pedir desculpa. E aqui nós temos um misto de mágoa com orgulho. Porque a gente faz isso, a gente vai se afundando para ver se o outro vem pedir desculpa e o outro não vem. Mas no fundo, sabe o que nós queríamos falar para essa pessoa? Quem você acha que é para fazer tal coisa para mim? Retrate-se já. Só que como nós não falamos isso para a pessoa, a gente faz em forma de se afundarem para dentro do fundo do poço. Vou perguntar uma coisa para vocês. O outro pedir desculpa está no meu controle? Não. Está no controle do outro. Por que eu me preocupo tanto com o outro pedindo desculpa se isso está fora do meu controle? É por isso que nós sofremos. Sabe o que está no nosso controle? Eu vou contar para vocês. No nosso controle está desculpar. Isso está no nosso controle. Só que parece que é a coisa que nós menos nos preocupamos. A gente quer que o outro peça desculpa, mas a gente não se preocupa em desculpar. Isso aqui, ó, é verdade. Podemos desculpar independente do pedido do outro. Se o outro vai pedir desculpa, é problema dele. Se eu vou desculpar, é problema meu. Seguindo. E a revolta? Vamos supor, nós solicitamos que um prestador de serviço fizesse alguma coisa para a gente. Só que o serviço ficou muito ruim. Ficou horrível. Ficou nota 1. O que a gente faz? Nós combinamos com o prestador de serviço para ele voltar lá e resolver o problema. Correto? Mas nisso aqui a gente já está como? Já está revoltado. Chegou o dia e o horário combinado com o prestador de serviço,
ele não aparece. Como é que a gente fica? Revoltado ao quadrado. O que a gente faz então? Pegamos o nosso telefone e ligamos para ele. Toca uma vez, toca duas e a pessoa do outro lado desliga o celular. Como é que nós ficamos? Revoltado ao cubo. Por quê? Em primeiro lugar, quando me revolto, o meu padrão vibratório faz o quê? Abaixa. Eu vou ficar então afinizado, sintonizado com que tipo de espírito? Aqueles que querem atrapalhar e perturbar ainda mais. E outra, vocês já viram alguém de cabeça quente resolver alguma coisa? Já viram alguém de cabeça quente fazer algo bem feito? Adianta alguma coisa se revoltar? Não adianta nada. E vocês podem estar se questionando agora. Então eu não posso me indignar com nada? Eu vou dizer, vocês podem se indignar com o que vocês quiserem. Desde que o padrão vibratório de vocês não abaixe. Se o padrão vibratório de vocês abaixar, está errado. Não se indigne, não se revolte. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O manso é forte ou é fraco? Vamos lá. Neste mundo ilusório, neste mundo de valores invertidos, o manso é visto como fraco, mas na realidade ele é forte, porque ele se controla. Já o nervosinho, o agressivo, nesse mundo de valores invertidos, é visto como forte. E na realidade ele é fraquíssimo, ele não se controla. E falando em pontos fracos, todo mundo aqui tem algum ponto fraco. Alguma coisa que acontece e nós estouramos. E nós explodimos. Para cada pessoa é uma coisa diferente. Para determinadas pessoas, elas não suportam congestionamento. Para determinadas pessoas é fila. Para determinadas pessoas é receber um não. Para determinadas pessoas é a coisa acontecer devagar. E aí ela explode. E para a gente o que é? Vamos analisar. Vamos supor que o meu ponto fraco seja congestionamento. Todo feriado eu vou lá para a BR-101 e pego 6 horas de viagem para ir e 8 para voltar. E toda vez eu explodo. Aí eu falo o quê? Então, para de viajar. Ah, não, mas eu gosto de viajar. Eu quero continuar viajando. Então, não exploda. Então, vá lá, viaje e não fique revoltado. Sabe por quê? Quem disse que é um ponto fraco? Quem disse? Eu. Fui eu que elegi. Então, da mesma forma que eu elegi, eu posso deseleger. Concordo com isso? Eu elegi, eu deselejo. O que está incomodando vocês hoje? Deseleja isso como um ponto fraco. E viva em paz. E ansiedade? Quem que é ansioso aqui? Você sabe o que é ansiedade? É eu pegar todos os meus piores medos, os piores, e transformar em realidade dentro da minha cabeça. Aquilo que eu tenho mais medo que aconteça, já está acontecendo aqui dentro. Por exemplo, fiquei sabendo que na minha empresa, alguns funcionários serão demitidos daqui uma semana. Automaticamente, eu penso que quem será um dos demitidos? Automático. Eu serei demitido. Vai acontecer isso. E do jeito que o pessoal cruza comigo no corredor e me olha, eu penso, não, agora eu tenho certeza. Do jeito que ele me olhou, agora... Como é que eu passo a semana? Péssimo, horrível. O meu rendimento ele vai cair.
Sendo que o que eu deveria fazer? Continuar dando o meu melhor. Concordam? Terminou os 7 dias. Alguns funcionários são demitidos, mas eu não, eu fico. Eu fico na empresa. Pergunto, por quantos dias eu estive demitido na empresa? Por 7. Porque tudo aquilo que a gente tem muito medo que aconteça, já é realidade aqui dentro da nossa cabeça. Na figura de cima, ali na imagem de cima, uma pessoa planejando o futuro. Isso é bom? Ótimo. Na imagem de baixo, uma pessoa sofrendo pelo futuro. Isso é bom? Horrível. Não façamos isso nunca. A pessoa ansiosa, ela sofre por antecipação. Ela gosta tanto do sofrimento, ela gosta tanto do gostinho do sofrimento. Ah, não vou nem esperar, já vou começar a sofrer antes. E é verdade, é isso que acontece. Ó, essa pesquisa aqui, ó, é verídica. Sabiam que 90% das coisas que a gente fica ansioso não acontecem? Puxem agora na memória de vocês quantas coisas que vocês não morreram de medo que acontecesse. E sofreram, e se desgastaram. Aí chegou na hora lá, bem diferente do que você estava imaginando. Bem diferente. A gente se corroeu por dentro, perdeu energia. Para nada. Mas mesmo assim, mesmo nos 10, vale a pena? Né? E olha, 90% é um número alto, não é? E a raiva e o ódio? De uma maneira didática, eu vou explicar para vocês o que é raiva e o que é ódio. Vamos lá. Estou no trânsito e alguém me deu aquela fechada caprichada. A pessoa caprichou na fechada. Eu vou ficar brabo na hora e vou sentir o que pela pessoa? Raiva. É um sentimento horrível, horrível. Nós não deveríamos sentir, tá? Mas ele é temporário. Então, se eu levo a fechada e eu vacilar, eu vou sentir raiva. Outro exemplo. Eu estou há tempo construindo algo, e construindo, e fazendo por onde, aí vem alguém, me dá uma rasteira e destrói tudo que eu estou construindo. Se eu vacilar, eu vou sentir o quê? Ódio, que é uma coisa mais duradoura, e que também é horrível e vai me fazer muito mal. Então, ambos são ruins. Tanto a raiva como o ódio, nós nos machucamos pelo erro de uma outra pessoa. Quem erra é o outro. Mas quem se machuca sou eu. Tudo devido a eu não interiorizar a ação do outro de maneira adequada. Devido a isso. Sabe que a gente só sente raiva e só sente ódio de quem nós estamos distantes. Nós não conseguimos sentir raiva e ódio de quem nós estamos próximos. Sabiam disso? Ah, mas o meu colega de trabalho está a 1 metro de mim, eu sinto raiva dele. Não, mas não é distância física. É distância do coração. Se nós estamos próximos de coração de uma pessoa, nós não conseguimos sentir raiva dela, nem ódio. Lembro da pessoa que me deu uma fechada? Eu fui olhar. Sabe quem que era? Era minha mãe. É brincadeira, tá? Não é um exemplo de verdade, mas é minha mãe. Eu vou ficar com raiva dela? Não. Ah, barbeira, vou brincar com ela e pronto, acabou. Mas não vou ficar com raiva. Por quê? Porque nós estamos próximos. Então, se hoje vocês estão sentindo raiva, ódio por alguém, significa que vocês precisam fazer o que em relação a essa pessoa? Se aproximar. Reflitam sobre isso. Se aproximar, se colocar no lugar do outro, tem um nome. Como é que é?
Essa frase de empatia eu acho fortíssima. Quando a gente não sabe se colocar no lugar do outro, a vida coloca a gente lá para aprender na prática. É forte, não é? Vamos encerrar? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Tá lá. Tá todo mundo aqui com R$ 86.400 na mão. Oh. Só que eu vou agora em cada um e roubo 10 reais. E sumir. Vocês vão ficar com quanto? 86.390. Tá bom, não tá? Só que vocês têm duas opções. Opção A. Vocês pegam, não, o Gel roubou 10 de mim, eu fiquei com 86.390. Não quero mais nada também. E joga tudo no chão, e eu não quero mais nada, eu quero 0 agora. Essa é a opção A. A opção B. Não, o Jean roubou 10 de mim, 86.390, tá bom, deixa eu guardar aqui. Ó. Pronto, guardei e vou levar embora o dinheiro. O que vocês acham da primeira pessoa que joga todo o dinheiro fora? Qualifiquem essa pessoa em uma palavra. Insensata, pode ser? Ok. Vocês seriam essa pessoa algum dia na vida de vocês? Ótimo. E a pessoa que pega e fica com o dinheiro, o que vocês acham dela? Qualifiquem ela em uma palavra. Hã? Previdente. Podemos colocar sensata só para fazer o oposto? Vocês seriam essa pessoa? Eu não estou vendo pessoas responder agora. Vocês estão pensando. Vamos trocar agora dinheiro por tempo. Todos nós temos 86.400 segundos por dia. Todos nós. Mas no meio do nosso dia, vem alguém, em 10 segundos, faz uma coisa que a gente não gosta muito, fala uma coisa que a gente não gosta muito. E qual que é a nossa reação muitas vezes? Não, estragou 10 segundos meus, também eu não quero mais nada. E joga fora o dia inteiro. Joga fora os outros 86.390 segundos. Já viram isso em algum lugar? Como que vocês qualificaram essa pessoa mesmo? Insensata. Ou louca. E vocês falaram que seriam essa pessoa algum dia? Não deveríamos ser. E quando eu falo que a pessoa estraga o dia dela, eu estou sendo bonzinho ainda. Porque, às vezes, por causa de algo acontecido ali em 10 segundos, a pessoa estraga a semana, o mês, o ano, a encarnação. Quem participa de grupo mediúnico, talvez a pessoa, por causa de 10 segundos, estraga um ciclo de encarnações. Ou seja, nós precisamos cuidar muito do nosso pensamento. E precisamos não ser controlados pelo nosso próximo. Se o outro nos faz o bem ou se faz o mal, independente, eu devo continuar fazendo o bem. Eu não posso ter o meu comportamento dependente do comportamento do outro. E devo controlar os meus pensamentos. E devo parar de ser instintivo. Instintivo é isso. Agir sem pensar. Sempre que eu for fazer qualquer coisa, eu faço o que primeiro? Penso, raciocínio. E depois eu ajo. E vou falar outra para vocês. Outra coisa que nós devemos fazer, nos concentrar. Muitos dos nossos erros é devido à nossa vida corrida que nós levamos no piloto automático. Nós parecemos zumbis. Para lá e para cá, agenda cheia, corrida. E cadê a reflexão? E cadê a concentração?
se nós nos concentrássemos mais, se nós pensássemos antes de agir, e se o nosso comportamento não dependesse do comportamento do outro, vocês têm alguma dúvida de que a nossa vida seria outra? Com certeza a nossa vida seria outra se nós assim agíssemos. Vamos fazer uma revisão agora? Pegando tudo que a gente falou? Todos nós estamos numa marcha evolutiva. Só que existe o que atrapalhando a nossa marcha evolutiva? Pesos, más tendências. E essas más tendências estão lá, me fazendo sofrer, me travando. Só que sou eu que seguro ela ou ela que me segura? Sou eu que seguro ela. Se eu quiser me livrar, eu preciso fazer o quê? Soltar. A partir do momento que eu solto o peso, solto uma tendência, eu consigo aí sim caminhar normalmente em minha marcha evolutiva. E quanto mais eu progrido, mais o que eu vou sentir aqui dentro, que é o que a gente começou conversando? O reino dos céus. Então, nesse instante, vamos todos fechar os olhos. E vamos agradecer pela noite de hoje, onde tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho mais o Evangelho de Jesus, conversarmos a respeito, e que nós tenhamos agora o esforço e a vontade necessária para colocar tudo isso em prática na nossa vida. Depende só da gente. Vamos agradecer a espiritualidade que se faz presente, colocando muita energia positiva neste ambiente. Que nós possamos absorver essas boas energias, bem como compartilhar com todos aqueles que terão conosco durante a semana. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus por tudo e pedimos permissão para encerrarmos a palestra da noite. Que assim seja.